A barca de saída de jogadores do Vasco da Gama começou. O atacante angolano Lloyd Augusto está de saída do Vasco. O jogador foi emprestado com obrigação de compra ao Rizespor da Turquia, jogador que foi contratado recentemente no início do ano pelo ex-diretor do Vasco da Gama, Marcelo Santana. E o volante Jair, que infelizmente teve uma grave lesão recentemente, pode ser suspenso pela comissão de arbitragem por 180 dias. E o Vasco acertou também a rescisão de contrato do atacante cria da base do Vasco, Alex Teixeira. Se você não me conhece, o meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes. Dá aquela moral pra gente e clica no botão de hypar para ajudar a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar à marca de 12.425 inscritos. Falta 5 pessoas, então dá aquela moral pra gente, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidade pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o atacante angolano Lloyd Augusto, jogador que foi contratado no início do ano pelo ex-diretor do Vasco, Marcelo Santana. O Lloyd tá de saída, né? O Vasco da Gama fechou o empréstimo do jogador Lloyd Augusto ao Rizespor da Turquia, tá? Com opção de compra. O atleta já foi liberado, inclusive, para viajar. Por que o Lloyd já foi liberado? Porque hoje fecha a janela da Turquia, então o clube turco tem até hoje para inscrever o atacante Lloyd Augusto. Lloyd, que ficou famoso no início do ano pelas lives nas redes sociais, pedindo para jogar no Vasco, falando que se não viesse jogar no Vasco ia virar gangsta, enfim. Veio pro Vasco, não jogou absolutamente nada. Ultimamente com o Fernando Diniz tem perdido não teve tantas oportunidades, né? E acabou que o jogador está sendo emprestado ao Rizespor da Turquia. O Lloyd volta ao futebol turco, aonde ele se destacou lá no Alanya, né? O pessoal lá na Turquia já conhece o jogador, como ele joga e tudo mais. Então a informação dada pelo Vene Casagrande do SBT Rio é que o Vasco fechou, enfim, o empréstimo do jogador Lloyd Augusto ao Rizespor. Lembrando que é um empréstimo com opção de compra. Então caso o Lloyd se destaque lá no clube turco, eles vão ter a opção de compra de comprar o atacante do Vasco da Gama. Tava na hora, né? O Lloyd não ia receber tantas oportunidades agora, ainda mais que chegou alguns reforços, Andrés Gomes, tem o Ryan se destacando, tem o Nuno Moreira e diversos outros jogadores, tem o Matheus França que chegou também recentemente. Então muito difícil que o Lloyd iria receber oportunidade, né? Enfim, Vasco acertou aí o empréstimo do jogador. Então você vê que o Admar Lopes tá limpando o elenco do Vasco. E cara, os números do Lloyd com a camisa do Vasco são patéticos, né? Aonde o Vasco achou que isso aqui, cara, seria um bom jogador pro Vasco da Gama. O número do Lloyd aqui, ó, em 6 possíveis jogos da Copa do Brasil, ele jogou 4, fez nenhum gol, nenhuma assistência. No Brasileirão jogou 10 jogos de 21 possíveis, 0 gols, 0 assistências. No Campeonato Carioca jogou 2 jogos e na Copa Sul-Americana de 8 ele jogou 2. Cara, são números patéticos e em nenhum jogo ele fez um gol sequer. Ele não deu uma assistência. São números ridículos do Lloyd Augusto. Você vê aqui, ó, olha aqui essa temporada dele, né? Aonde ele fez gol e deu assistência foi lá no Campeonato Turco, pra vocês terem noção. Cara, loucura, né? Eu não sei aonde o scout do Vasco da Gama achou o Lloyd, né? Um jogador que tem poucos gols na carreira e tudo mais. Enfim, chega a ser até ridículo. E você vê como o trabalho do Marcelo Santana junto com o Pedrinho e a diretoria que tá no Vasco ainda hoje, né? Tirando o Admar Lopes, foi horroroso. O Vasco ele jogou dinheiro fora, rasgou dinheiro completamente. O Vasco contratou o Lloyd Augusto por 1,5 milhões de euros. 9,1 milhões de reais. Então o Vasco gastou praticamente ali 10 milhões de reais na contratação do Lloyd e agora tá tendo que emprestar o jogador ao Rizespor da Turquia, porque no Vasco ele não vai receber mais oportunidades. Então quer dizer, foi uma contratação inútil praticamente. Aí teve o Maxime Domingues também, que o Vasco gastou quase 10 milhões de reais, né, 9,33 milhões de reais. E teve o Jean David, que também tá na barca do Vasco, só que o Vasco não consegue negociar o Jean David com nenhum clube, né? O Vasco jogou no lixo praticamente 26,5 milhões de reais. Cara, é inacreditável, né? É inacreditável. 3 jogadores foram contratados
Lloyd Augusto, Maxime e Jean David, que até agora, meu irmão, não mostraram nada. O Maxime já até mesmo saiu do Vasco, né? Tá jogando lá no Toronto do Canadá. Então, cara, é inacreditável de verdade. E falando sobre Barca no Vasco da Gama, tem mais jogadores de saída, tá? O Vasco da Gama também anunciou no dia de ontem a saída, a rescisão de contrato do atacante Alex Teixeira. Jogador que veio ali no bolso do Coutinho, né? O Vasco contratou o Felipe Coutinho, aí junto com o Coutinho na mochila dele, veio o Souza e o Alex Teixeira. O Souza já rescindiu o contrato com o Vasco tem um tempo, no início desse ano, se eu não me engano. E agora o Vasco também conseguiu rescindir o contrato do atacante Alex Teixeira. Lembrando que o contrato do Alex Teixeira iria até o final do ano de 2025. Então, se ele quisesse sentar no contrato, né, ganhando, recebendo, sem fazer nada, ele poderia, tá? Falar pra vocês. Então tá aqui, ó. Vasco e Alex Teixeira finalizam rescisão antes do prazo, que é até dezembro, né, onde finaliza o contrato dele, finalizaria no caso, né? E a diretoria propôs o acordo com o agente do atacante de 35 anos. Ele não joga contra o Botafogo no dia de hoje, tá? E Maurício Lemos e Jean David também negociam saída. Informação dada pelo Vene Casagrande, que trouxe primeiro a informação do Lloyd, que fechou o empréstimo dele ao clube turco, e agora sobre o Alex Teixeira. Cara, uma barca do Vasco da Gama praticamente todos os jogadores contratados ali por Pedrinho e Marcelo Santana. É inacreditável, né? Foi muito amadorismo, e agora o Admar Lopes, que é um diretor realmente que tá fazendo um bom trabalho no Vasco, além de contratar jogadores, tá mandando os que não servem embora. Tá tentando limpar a folha salarial, né? Querendo ou não, você mandando o Lloyd, que recebe 400 mil reais por mês por empréstimo, é excelente. Você mandando embora, rescindir contrato do Alex Teixeira, é excelente. Do Maurício Lemos, excelente ainda. Então, cara, é algo ali também que a gente tem que parabenizar ao Admar Lopes, né? O futebol não é feito somente de contratações. Você precisa limpar a folha salarial, mandar alguns jogadores que não servem embora para poder contratar outros. E é isso que o Vasco da Gama tá fazendo junto com o Admar Lopes. Cara, que acerto do Pedrinho contratar o Admar Lopes nesse exato momento por agora, tá? Falar pra vocês. Bom, e falando sobre Barca ainda, continuando falando sobre Barca, o Vasco, pessoal, ele tá negociando também as decisões de 2 jogadores, né? Do zagueiro Maurício Lemos, o uruguaio, que foi contratado também no início do ano de 2025. Né, o Maurício Lemos foi contratado. O Vasco ficou um maior tempão no meio do ano passado negociando com o Lemos não vinha, tudo mais, não veio. Aí no início do ano agora ele veio. Afinal de tudo, o Lemos recebeu poucas oportunidades. Quando recebeu, falhou, né? Contra o Mirassol, propriamente, ele falhou. Enfim, é um jogador lento, um jogador que não serve pro Vasco da Gama, e o Vasco quer rescindir o contrato dele. E junto com ele, o atacante chileno, né, Jean David, que também foi um jogador contratado. Esse foi no meio do ano passado, mas que chegou no Vasco, não deu certo, não conseguiu ajudar em absolutamente nada. Eu acho que o Lloyd jogou mais jogos do que o Jean David, pra vocês terem ideia, tá? Pra vocês terem ideia do nível de contratação do Marcelo Santana na época do Vasco da Gama. Cara, é absurdo, tá? É absurdo. Foram milhões de dinheiro gastos. O Vasco rasgou dinheiro na contratação desses jogadores, como Jean David, Maurício Lemos, Maxime Domingues, né? Lloyd Augusto, enfim. Chega a ser, cara, chega a dar raiva, né? Dá muita raiva só de pensar nisso aqui, que o Vasco gastou 26 milhões de reais nessas 3 contratações. Lloyd, Maxime Domingues e Jean David. 3 jogadores que eu acho que, somando os 3 jogadores, tem 3 gols aí. Acho que foi 2 do Maxime Domingues, 1 do Jean David, se eu não me engano, ou uma assistência, algo do tipo, e nenhum do Lloyd. Pra vocês terem noção, 3 jogadores, 27 milhões de reais, e se somar os 3 jogadores, acho que dá 3 gols aí no total. Cara, absurdo. Absurdo totalmente. Bom, falando sobre a situação do Jair, pessoal, o Jair se machucou, como todo mundo sabe. Eu já falei pra vocês já. E o Jair pode ser suspenso, tá? O Jair pode ser suspenso pelo aquele lance que teve, né, dele com o Anderson Daronco. Vocês lembram? Né, que ele acabou dando uma banda ali no Anderson Daronco, lá no jogo contra o Botafogo, jogo de ida, né? E aí, cara, o Jair pode ser suspenso por sabe quantos dias? 180 dias. 180 dias o Jair pode ser suspenso. Então, além dessa lesão que ele teve, né, com a camisa do Vasco da Gama, o Jair, ele pode ter ainda mais essa suspensão. Eu não sei se a suspensão entraria agora ou se entraria só quando ele voltasse a jogar.
né? Por exemplo, o Jair ficou bom da lesão, vai ser suspenso por 180 dias. Não sei se seria assim. Eu vou dar uma pesquisada a mais pra saber em relação a isso. Mas o Jair tem a possibilidade de sim ser suspenso por essa banda que ele deu no Daronco, por mais que a galera riu e tudo mais, né? Não precisava disso aqui, desnecessário completamente. E aí o Jair deu essa banda no Daronco e pode ser suspenso por 180 dias. Cara, e o que eu fico, meu irmão, incrédulo, né? Eu não consigo acreditar. E lembrando que essa informação foi dada pelo Atenção Vascaínos, tá? Aqui, ó, há uma possibilidade grande de que a comissão de arbitragem entre com uma denúncia ao tribunal pedindo a suspensão de 180 dias ao volante Jair. O motivo seria a falta que o Jair fez no Daronco. Cara, aí que eu pergunto pra vocês, né? Beleza, o Jair errou, né? Não precisava dar uma banda no juiz. Não precisava. Por mais que o torcedor riu, eu até mesmo ri, né? Mas, cara, não precisava, não tinha necessidade. Ele é jogador, tá dentro de campo. Enfim. E aí, cara, o que eu fico incrédulo é isso aqui, né? O Bruno Henrique, que teve ali aquela situação toda de manipulação, de tomou cartão amarelo, não tomou, né? De mensagem no WhatsApp vazada e tudo mais, no nosso rival. Cara, o cara é suspenso por 12 jogos, tem que pagar uma multa de 60 mil reais. E aí o Jair, que deu uma banda no juiz, não tô falando que é certo, é errado também, mas o Jair é suspenso pode ser suspenso por 180 dias. Pelo amor de Deus, cara. Olha o nível, né? Olha o nível dessa situação. O Jair, que deu uma banda no Daronco, pode ser suspenso por 180 dias. O Bruno Henrique, que tava ali sendo acusado, né, por manipulação, não sei o que tomou a cartão amarelo contra o Santos, não tomou, enfim, não vou entrar nesse quesito. Mas o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos, somente 12 jogos, e vai ter que pagar uma multa de 60 mil reais. E aí o Flamengo ainda entrou com um pedido de efeito suspensivo pro STJD liberar o Bruno Henrique pra jogar. Pelo amor de Deus, cara, isso aqui é um absurdo, né? Me desculpa, mas isso aqui é um absurdo. Enfim, se isso aqui acontecer realmente, do Flamengo conseguir essa liberação do STJD, né, pra liberar o atacante Bruno Henrique, é um absurdo. Aí outros jogadores que foram também, né, caíram nessa situação aí de manipulação, receberam dinheiro, enfim, essa situação toda, alguns outros jogadores que teve, Nino Paraíba, o Catatal, que passou pelo Vasco há um tempo atrás, que veio do Madureira, enfim, os caras ficaram 2 anos parados. Aí agora que o Catatal voltou, foi pro Volta Redonda, inclusive, foi liberado, depois dessa situação do Bruno Henrique. Pra você ver a coincidência, né? Enfim, eu não vou falar muita coisa porque eu não tenho prova nenhuma e pode dar ruim pra mim, mas pra mim, cara, é um absurdo. O cara que derrubou o árbitro, não tô falando que é certo, é errado também que o Jair fez, mas um cara que derrubou o árbitro pode ser suspenso por 180 dias, e o Bruno Henrique, que tava ali sendo acusado, situação do cartão amarelo, enfim, contra o Santos, o cara tomou uma multa de 60 mil reais, que pra ele não é nada, né? Isso aí pra ele é capim, o cara recebe mais de 1 milhão por mês, e um efeito suspensivo, uma suspensão de 12 jogos. Enfim, cara, absurdo demais pra mim, é completamente absurdo, tá? Enfim, pessoal, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, beleza? Hype esse vídeo também que é super importante. Daqui a pouco vai ter aí pra vocês o vídeo da provável escalação do Vasco da Gama, vai sair umas 2h30 ali pra vocês, então fiquem ligados, tá? Eu tô querendo fazer uma live pré-jogo hoje pra vocês, então fiquem ligados também, ou vai ter esse vídeo, na verdade, ou vai ter os dois, né? Eu acho que eu vou postar um vídeo aí de provável escalação 1h da tarde, e aí umas 4 horas a gente abre aquela live aí pré-jogo falando com vocês sobre a partida de logo mais do Vascão contra o Botafogo. Hoje é dia de decisão, cara, hoje é dia de jogo muito importante para o nosso Vasco da Gama, e se a gente passar, enfrenta o Fluminense, seria um clássico ali, cara, pô, um clássico surreal. Te contar uma coisa, tá? Depois que o Fluminense passou ali, eu fiquei animado com a possibilidade do Vasco passar e enfrentar o Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil. Os 2 jogos seriam no Rio de Janeiro novamente, pô, seria surreal pra torcida vascaína. Enfim, é isso, pessoal, tamo junto, saudações vascaínas, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tamo junto, saudações vascaínas.